Fala pessoal, hoje é dia 10 de julho, dia do meu aniversário. Já tem gente falando que foi tudo combinado e que isso se tratou de um presente. Obviamente, né, isso daí é uma brincadeira, mas eu queria aqui compartilhar com vocês algumas impressões sobre a carta que Trump, né? E aí a gente já tem a notícia de que, simbolicamente, o Itamaraty devolveu a carta, né? Se recusou a recebê-la e chamou o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, porque atualmente não tem embaixador americano no Brasil. Então, quando não tem embaixador, o posto de quem ocupa esse cargo provisoriamente é chamado de encarregado de negócios, né? Foi chamado a dar explicações lá para o Lula e para o nosso chanceler Mauro Vieira, se bem que na política internacional a gente sabe que quem comanda muito ali é aquela parte ideológica mais radical, comandada pelo Celso Amorim, que inclusive prefaciou um livro do Hamas, né? Então, se você acha que essas questões de andar do lado de ditadores da Venezuela, do Irã e assim por diante, né? Enfim, isso tudo afeta a sua vida. É por isso que na carta que eu assinei junto com o Paulo Figueiredo, a gente começa com o título de Uma Hora a Conta Chega. Mas isso aí já faz parte do vídeo passado. Eu queria aqui hoje com você dar uma dissecada, ler e passar algumas impressões sobre essa carta aqui do Trump para o Lula. Então o Trump, ele publicou na sua rede social, a Truth Social, ontem, dia 9 de julho, dia simbólico para todos nós que moramos, ou pelo menos morávamos, né, em São Paulo. É o dia da Revolução Constitucionalista de 1932, que em pese não logrou o êxito militar, logrou o propósito para o qual ela se dispunha, que foi o de uma Constituição, que saiu 2 anos depois, em 1934. História interessante que mostra muito os valores e o espírito do povo paulista brasileiro, o povo guerreiro que não abaixa a cabeça para ditador, não é assim? Eu não sou conduzido, eu conduzo. Bora lá, pessoal. Ele começa ainda muito protocolar, né? A Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil. Prezado senhor presidente, conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos líderes mundiais, né? Tem vários fatos marcantes para isso daqui, né? Por exemplo, o Bolsonaro foi a primeira vez que trouxe ao Brasil um chefe de Estado de Israel depois da independência de Israel em 1947, né? Benjamin Netanyahu, ele atendeu a posse do presidente Bolsonaro. E tem várias outras questões, né? Assinou junto com o Trump o Acordo de Alcântara, né? Tive o prazer, enquanto presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ter aprovado esse acordo dentro da nossa comissão. O fato que no passado nem Aécio Neves, né, que tinha muito poder no passado, conseguiu fazê-lo lá no começo dos anos 2000, durante o finalzinho do governo Fernando Henrique. Então tem muita coisa aqui que demonstra esse prestígio, né? Depois, na Índia, em 2020, o Bolsonaro, a Índia só convida um chefe de Estado para o seu dia da independência em 2020, né? A Índia, a maior democracia do mundo, população bem semelhante ali à da China em termos de números, e o Bolsonaro foi homenageado. Enfim, então o presidente Trump, ele resgata esse prestígio que o Bolsonaro tinha, porque ele não andava junto com o pessoal do Hamas, Hezbollah, Houthi, não ia na posse de presidente radical fundamentalista de países que assassinam homossexuais, que matam mulheres porque não usam o hijab, o véu islâmico. Então, Bolsonaro realmente tinha muita moral. Eram outros tempos do Brasil. Obrigado, presidente Trump. A gente também tem muita consideração pelo senhor. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. Então, a todos vocês que estão reclamando da tarifa de 50%, estão se dizendo preocupados, né, com a situação econômica do Brasil, o que eu vejo, muita gente o faz com boa fé, tá? Não é com má fé não, com boa fé. Eu também não gostaria que o meu país estivesse passando nesse momento por isso, mas para solucionar essa questão, nós temos aqui na carta do Trump a fórmula, o segredo para deixar de lado essa tarifa de 50% e voltar a ser um país respeitado, né? Então, minimamente respeitado. Ele começa aqui falando que a caça às bruxas deve terminar imediatamente, né? O Trump, ele falou no começo da semana, mais para o começo da semana, em outra postagem na Truth Social, sobre
os apoiadores do Bolsonaro, né? Não só o Bolsonaro e sua família, mas também sobre os seus apoiadores. Então, quando ele fala que a caça às bruxas, ele está falando de todo mundo. Ele está falando do pessoal do Rio de Janeiro, ele está falando das senhorinhas que estão presas, né? Ele está falando do pipoqueiro, do uberista, do autista e todos os demais que foram encarcerados naquele dia 8 de janeiro, e mais de 400 ainda seguem encarcerados. E eu não estou nem falando ainda do pessoal que está lá na Argentina, que eu também tenho uma preocupação, tenho uma atenção especial e não acho que nós estamos parados. Em parte, devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Então aqui vem outros dois pontos, né? Trump está falando inicialmente da caça às bruxas, então ele quer acabar com a perseguição, a minha interpretação, né? Posso estar errado. Ele quer acabar com a perseguição contra o Jair Bolsonaro, os seus apoiadores, o pessoal de direita, basicamente, inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais, né? O meu inquérito que foi aberto no mês passado, né? Pedindo 12 anos de cadeia para mim agora, a BIM paralela lá do Carlos, a perseguição contra a juíza Ludmila Lins Grilo, contra o Alan dos Santos, contra o André Porciúncula, contra o Paulo Figueiredo, contra o Edu Constantino, enfim. Todas essas pessoas que eu poderia passar aqui, o Oswaldo Eustáquio, todas as pessoas que eu poderia passar aqui o dia inteiro falando para vocês. Vocês conhecem muito bem esses casos. A desmonetização de 2021, né, da Bárbara Te Atualizei, um monte de gente, perfis que hoje nem estão mais aí, né? Tem Ravox, tem Bernardo Kister, enfim, uma infinidade deles, né? Como ilustrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado brasileiro. Então daqui, acabar com a perseguição, né, eleições livres e direitos fundamentais de liberdade de expressão, e também a questão aqui das redes sociais. A Daniela Lima noticiou com muita, como é que eu posso dizer, com um certo ar de, achando que foi vitória, uma reunião do STF antes do julgamento das Big Techs ocorrido na semana anterior. E ela disse que o ministro Cássio Nunes, né, segundo relatos da jornalista, não vou chamar ela de blogueira não, da jornalista Daniela Lima, que o ministro Cássio Nunes, nessa reunião, nesse almoço com os 11 ministros do STF, teria levantado a questão de que poderia estar se incorrendo em sanções. E aí ela fala que uma intervenção do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes fizeram com que a corte se unisse e aprovasse essa decisão, atropelando o Congresso mais uma vez, porque o Congresso não queria analisar e aprovar o PL 2630, o PL da censura, a regulamentação das redes sociais. Então o Congresso optou, né, não teve força essa corrente dentro do Congresso para censurar as redes sociais através de lei. O STF atropelou o Congresso e ainda mandou um recado para os americanos, dizendo o seguinte: olha, se vocês estão achando que essa questão levantada pelo ministro Cássio Nunes vai nos fazer impedir de dar essa decisão de censurar as redes sociais, vocês estão enganados. E foram lá e censuraram com 8 votos a 3 as redes sociais. Então, dentre os vários reflexos disso, vocês que reclamaram da eleição de 2022, que ocorreu muita perseguição, foram cerca de 100 perfis que foram derrubados nas redes sociais, obviamente todos eles conservadores, exceto por um, que é o perfil do PCO, do querido Rui Costa Pimenta. Exceto por PCO, todos eles foram derrubados por decisões do TSE. Só que isso na eleição de 2026 vai se alastrar, porque qualquer juiz de todos os cantos do Brasil, qualquer um dos quase 2.000 juízes brasileiros, vão poder fazer a mesma coisa que o TSE fez em 2022. Além de tudo, a gente também tem aqui a questão do Twitter Files Brasil, né? O Trump, ele traz a questão das ordens secretas, que até hoje continuam, tá? A Rumble, no processo em que ela move contra o Alexandre de Moraes, no CPF dele, o processo civil, eles alegam que o Alexandre de Moraes ainda estava mandando ordens para ele e pedindo para que a Rumble não comunicasse às autoridades americanas, né? Que ordens são essas? Ordens de censura, ordens para ter acesso a dados ilimitados de pessoas, inclusive americanas. E isso daqui nos Estados Unidos é muito sério, tá? O compartilhamento de informações pessoais, isso é tratado como realmente um crime. Não é uma coisa que, vou assinar aqui um cadastro aqui porque eu estou comprando um produtinho na farmácia, vou dar meu CPF, depois vai ficar circulando por aí. Não é assim que a banda toca aqui nos Estados Unidos, não.
Fala aqui da questão das multas. Então, vale lembrar, né? Quando o Alexandre de Moraes expulsou o X do Brasil, ele também fez o quê? Ele congelou parte dos ativos da Starlink. Então, isso tudo aqui está no combo aqui da reclamação do Trump, né? E eu falei isso lá no passado. Eu falei, ó, antes do Trump ser eleito, se preparem, porque essa brincadeira de ficar humilhando, zombando, esculachando com empresas americanas, onde o Biden apenas fazia uma notinha através da sua embaixada no Brasil, se for com o Trump, ele vai encarar isso aí como uma guerra comercial. Dito e feito. Então, seguindo aqui na carta, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais existentes. Produtos transbordados para burlar. Foi a tradução de ChatGPT aqui que eu joguei. Produtos transbordados para burlar essa tarifa de 50% estarão sujeitos a essa tarifa superior. Ele fala aqui, inclusive, de tarifas setoriais. Aqui o Brasil é aquele negócio, né? É o samba do crioulo doido do negócio das tarifas, né? Porque um produto americano que entra no Brasil, ele vai pagar PIS, COFINS, imposto de importação, chegando nos estados ICMS, etc. Mas aí o Paulo Figueiredo, a gente ressaltou isso na nossa nota pública de ontem, dizendo que, olha, o produto brasileiro que entra nos Estados Unidos, ele paga, em média, tá, 3,5%, 3,4% de imposto. Alguns pagam até 5% de imposto quando entram nos Estados Unidos. Agora, o contrário, quando o produto americano vai para o Brasil, você é conservador, tá? Em média, ele paga mais de 60%. Então, quando o Trump diz que não ainda não está justo a tarifa, porque os 50% ainda está aquém daquilo que o Brasil pratica, ele está sendo verdadeiro. E aí o Jornal Nacional, para defender o Lula contra o Trump, diz que, mesmo tendo a balança comercial a favor dos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda está tarifando em 50% o Brasil. E aí o Trump segue. Além disso, já tivemos anos de discussões sobre nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da antiga e muito injusta relação comercial promovida pelas políticas tarifárias e não tarifárias do Brasil, bem como por barreiras comerciais. Nossa relação tem sido, infelizmente, muito longe de ser recíproca. É o que eu estou falando aqui, né? Que o William Bonner não conseguiu compreender, mas o Trump tem razão no que ele diz aqui. Não é porque os Estados Unidos acaba, no final das contas, né, mandando mais produtos para o Brasil do que o contrário, acaba tendo uma balança comercial favorável a eles. Bem, se isso daí é o argumento, vamos olhar como é a balança comercial brasileira com países menores. E aí a gente vê, né, se a gente consegue aplicar para esses países menores também o que o William Bonner está falando. Inclusive, parênteses, né? Essa política tarifária do Trump, ela é totalmente contrário àquelas ideologias liberais que tratam, inclusive muito críticas às tarifas, de fala da conexão global dos mercados de trabalho. Vai ter sentido em certo ponto, mas o Trump está dando uma nova roupagem para as tarifas e fazendo geopolítica com ela. Peço que compreenda que a tarifa de 50% está muito aquém do necessário para que tenhamos um campo de jogo nivelado com seu país. Tá vendo? Mais uma vez o que eu falei aqui. E é necessário aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Detalhe, o Trump chama de regime. Ele não trata o país, o Brasil, como uma democracia saudável. Aos olhos dele, já está tendo um regime. O regime é o quê? É algo próprio. É sui generis, né? Essa forma de governo brasileiro é algo do Brasil, não é algo entendido como uma democracia ocidental. Gente, é o caminho todo da Venezuela. É o caminho todo da Venezuela. O Trump ele só está antecipando. Na Venezuela, vira e mexe, sai sanção lá, né? E não adianta mais nada porque o regime já se consolidou. O que o Trump está fazendo aqui, ele está tentando colocar um remédio, que sim pode ser amargo, mas para evitar que o Brasil chegue a uma situação igual a da Venezuela. Ele quer quebrar as pernas do regime para que ele não se consolide. Ou você tem dúvida, né, que se a eleição de 2026 você tira o Bolsonaro da equação, a esquerda ganha, ou um Alexandre de Moraes super poderoso, né, ninguém conseguindo freá-lo, não tem mais como, né? Vai fazer o presidente comer na mão dele, vai mandar a Polícia Federal na casa de todos os parentes
né, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, ou quem mais ele interessar, vai pegar, de repente, o passaporte do presidente da Credem, vai mandar um ou outro deputado para a cadeia. Isso daí é o que a gente está flertando, é o que a gente está bem próximo, né? Lembrando, Daniel Silveira já está na cadeia, né, por falar, por um vídeo. E é necessário aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa alguma se o Brasil ou empresas em seu território decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente tais investimentos, profissionalmente e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Aqui ele dá um tapa com luva de pelica, né, falando o seguinte: o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa principalmente do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né, tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo, muito pelo contrário, né? Volta aquele ambientalismo xiita da Marina da Silva, voltam os tributos que o Haddad, com permissão do Lula, imposto para aumentar para você. E, inclusive, fica a pergunta, né? Se o governo Lula está falando que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, né, de pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos, tá? E também isso aqui faz parte da política do Trump de reindustrialização dos Estados Unidos. Ele não quer mais saber de uma cadeia global onde você vai produzir peça na China, no México, na União Europeia e depois vai mandar para os Estados Unidos, onde se encontrarão com outras, né, manufaturas para daí fazer o produto final. Ele percebeu que isso daí faz os Estados Unidos ficar frágil, faz os Estados Unidos ficar na mão de outros países. Por exemplo, a China, ela produz centenas e centenas de navios todos os anos, né? Eu estou falando de navios de grande porte, né? E os Estados Unidos, que já foi o líder mundial dessa área, hoje em dia produz pouquíssimas dezenas, né? Eu acho que não passa de 20 por ano. Então, Estados Unidos, mercado naval, né? A construção de navios de grande porte, cerca de 20 por ano, nem isso. China, centenas. Então, Estados Unidos, o que ele está querendo fazer com o Trump? É resgatar essa indústria, trazer de volta para os Estados Unidos. É uma pauta trabalhista, uma pauta até, né, aos olhos de Rui Costa Pimenta, uma pauta operária. E aí segue na página 2, indo para o final. Se por qualquer razão o senhor, está falando para o Lula, decidir aumentar as suas tarifas, porque o Lula falou isso, né? Vou aplicar a reciprocidade. Eu falei, eu até tuitei isso na Rede X, se você não me segue, segue lá, @BolsonaroSP, porque o Lula, eu acho que ele não leu essa parte aqui da carta, né? Fica a pergunta até se ele sabe ler, já que ele se orgulha tanto, né, de ter se aposentado porque perdeu o dedo mindinho. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar as suas tarifas, qualquer que seja o percentual, ele será adicionado aos 50% que estamos cobrando. Então, vamos supor, o Brasil bota 10%, vamos retalhar os Estados Unidos, vamos botar 50%. Os Estados Unidos vai pegar esses 50% do Lula, vai adicionar os 50% que o Trump está falando agora e vai dar uma tarifa total de 100% aos produtos brasileiros. Eu acho que o Brasil não tem condição de lutar essa guerra com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, tem muito mais reserva do que o Brasil, tem muito mais condições de, inclusive, suplantar, substituir o mercado brasileiro por outro mercado mundial. É claro que isso não é o desejável, não é o ideal, mas eles certamente têm muito mais instrumentos para fazer isso do que o Brasil. Então fica a dica aí, tá, Lula? Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias, não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil que causaram déficits comerciais insustentáveis para os Estados Unidos. Esse déficit é uma grave ameaça à nossa economia e, de fato,
a nossa segurança nacional. Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades digitais de empresas americanas, voltou o tema aqui das Big Techs, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação do Brasil nos termos da seção 301. Ou seja, ele está falando o seguinte: se vocês estão achando que eu estou sendo agressivo, esperem até vir as respostas dessa investigação da seção 301, porque o que vai ocorrer aqui é um aprofundamento. Ele vai pegar dados históricos, vai passar ano por ano nessa análise profunda de como que o Brasil foi elevando suas tarifas, os seus impostos para produtos americanos e jogar isso daqui na cara do Lula. Então ele está se preparando para que, se houver uma contraofensiva brasileira, ele vai dobrar a aposta. E dobrar a aposta com o Trump não é igual dobrar a aposta com as autoridades brasileiras, tá? Se houver interesse em abrir seus mercados comerciais, até então fechados, então veja, aos olhos do Trump, o Brasil é fechado, é igual a Coreia do Norte, é igual a outros países ditatoriais. Para os Estados Unidos e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias, ele também está falando aqui, não é só a questão tarifária, é a questão também não tarifária. Eu tenho certeza que o Trump ele está muito atento a essa questão dos BRICS. Antes dele tomar posse enquanto presidente, ele falou que taxaria em 100% os produtos de países cujos seus líderes estivessem falando em substituir o dólar americano por outra moeda nas comercializações internacionais. Isso daí é muito sensível, é muito caro aos Estados Unidos. O dólar americano, ele representa, além de todo o simbolismo, né, é uma parte forte da economia norte-americana, né, do seu poderio de geopolítica internacional. Então o Trump, ele, com certeza, ele valoriza muito isso e não quer perder isso. Então ele foi bruto, falou em 100% antes de tomar posse como presidente para países que estão fazendo esse tipo de conduta. Nessa época, a Rússia, né, o Lavrov ou o Putin, eles falaram que, olha, esse negócio aí de moeda única dos BRICS não é ideia minha não, é lá do Brasil, vai lá falar com o Lula. Ou seja, a Rússia consegue compreender esse jogo e o Lula não. O Lula parece um universitário ideólogo que acabou de sair da Federal e está aí dando recado ao mundo. Não, vamos substituir o dólar, os Yankees americanos. O brasileiro não está interessado nisso. Esse não é o nosso jogo. Para que você vai se meter nesse problema? Qual o benefício que o Brasil ganha? Ficam essas perguntas sem resposta, né? Mas eu estou falando para vocês que isso tudo está dentro desse pacote de causas que estão levando o Trump a prometer essa tarifa de 50% a partir do dia 1º de agosto. Mais uma vez, se você é empresário, se você está preocupado com isso tudo, né? E não é só empresário não, tá? Porque se o empresário for embora do Brasil, quem trabalha para empresário fica demitido. Então são questões, sim, muito sérias e a gente tem que pressionar o Lula, tem que pressionar o governo brasileiro a realmente ser um país minimamente decente. Um país com liberdade de expressão, com eleições limpas, sem perseguições políticas e também fazer com que o Lula pare de fazer essas ameaças de acabar com o padrão dólar, apoiar o Hamas, apoiar o Hezbollah. O Lula teve a capacidade de condenar o ataque de Israel, muito exitoso, contra o Irã, que está pensando em construir uma bomba nuclear. Vocês imaginem só, o Irã, gente, os ayatolás. Ayatollah é o quê? Ayatollah é o líder dos xiitas, né? Os xiitas, eles são a perna do islamismo que segue os descendentes de sangue de Maomé. Porque quando o profeta Maomé, que criou a fé islâmica, quando ele morreu, surgiram duas correntes. Os sunitas, que acreditam que a religião deveria ser guiada pelos estudiosos, né? Pelos sacerdotes, pelos pastores, digamos assim, pelos imãs, que são os pastores e padres do islamismo, e da outra parte tem os xiitas, que são uma minoria dentro do mundo islâmico, cerca de 20%. E eles diziam que os descendentes sanguíneos do Maomé deveriam levar adiante e guiar a fé islâmica. Então, o chefe, o líder, o sacerdote dos xiitas chama-se Ayatollah. E essa foi a Revolução Radical de 1979 no Irã. Essas pessoas são tão radicais, dizem-se até fundamentalistas, que para eles a morte passa a ser desejável.
O perigo do Irã ter uma bomba atômica é porque, por mais que eles pudessem jogar em Israel e, vamos dizer assim, os rastros, as consequências dessa bomba atômica pudessem chegar até o Irã, eles não se importam com isso. Porque para eles é desejável morrer se eles estiverem fazendo isso a favor da sua causa. Qual é a sua causa? Espalhar a fé islâmica pelo mundo e, na cabeça dos ayatollahs, isso não está no Alcorão, matar todos aqueles que são considerados infiéis, que não são da fé islâmica. Então é complicado você permitir que um país desse tenha uma bomba nuclear. E aí eu vejo até pessoas falando, mas os Estados Unidos têm bomba nuclear, por que o Irã não pode? Isso é igual você dizer, por que o policial tem uma arma de fogo e o ladrão, o cara do PCC, do Comando Vermelho, não pode? Por que será? Né? Porque só um deles está disposto a assassinar as outras pessoas, a estuprar mulheres, a sequestrar e fazer um monte de barbaridade que são atos contra a nossa civilização. Beleza? O Lula está do lado dos terroristas. Ele criticou Israel porque Israel anulou uma ameaça de uma guerra nuclear. Veja só. Então isso tudo aqui está no combo do não tarifário. E a gente consegue ter uma ideia próxima, que eu falo, eu, Paulo Figueiredo, né, e porventura um ou outro mais envolvido aqui em todo esse trabalho que a gente faz, muito de bastidor, porque nós sabemos os relatórios que foram para a Casa Branca. Nós sabemos muito do que está circulando ali dentro. Nós fizemos diversas reuniões, muito mais do que vocês viram nas minhas redes sociais. Minhas redes sociais foi uma coisinha aqui, uma coisinha lá, né? Quando tinha foto, era muita foto com político que a gente postava, porque aí são figuras públicas, é o poder legislativo, é mais tranquilo você poder publicizar essa relação. Agora, dentro do poder executivo, vale mais a pena você caminhar por caminhos mais discretos, né? Então, ele fala aqui do tarifário, do não tarifário e finaliza. Essas tarifas poderão ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da sua relação conosco. Espero que o Lula seja demovido dessa ideia de, entre aspas, reciprocidade, né? Os Estados Unidos da América nunca decepcionarão o seu país. Isso aqui é uma mensagem muito forte, tá? O que o Trump está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: povo brasileiro, eu estou fazendo isso para o melhor dos nossos países. Eu estou fazendo isso para que o Brasil não vire uma Venezuela, porque ele sabe o quanto pior que isso seria, né? Ignorar, fechar o olho, deixar as coisas irem adiante, somente torcendo, sem saber qual solução seria para melhorar a relação entre os nossos países. Então podem ter certeza, por mais que esse remédio possa, num primeiro momento, ser apresentado como mais amargo, não se enganem, né? Ele é muito frutífero. E é tão frutífero que eu vou aqui dar mais uma dica para o Lula, mais uma dica para o Alexandre de Moraes. Eu espero que eles recebam muita pressão do empresariado brasileiro, né, principalmente daqueles que têm relação aqui nos Estados Unidos, pois está nas mãos de Lula e Alexandre de Moraes acabar com essa tarifa de 50%. A dica é, vamos olhar o passado recente e ver quem que tentou seguir por esse caminho de reciprocidade ou de bater de frente com Trump. Antes de tomar posse, o Trump ele falou que iria tarifar alguns países, a começar pelos seus vizinhos do México e do Canadá, né? O Trump ele falou o seguinte: olha, a gente vai tarifar, acho que foi em 25% ou 50%, os produtos do Canadá. Por quê? Porque eles não estão tendo uma política migratória decente, e os Estados Unidos está recebendo muita gente vinda do Canadá, não necessariamente canadenses, tá? A maioria deles não, mas está vindo muita gente do Canadá, e isso daí é uma ameaça para a nossa segurança nacional, né? A nossa fronteira está um queijo suíço, e o Canadá pode ajudar, eu quero que o Canadá ajude. Então ele pressionou o Canadá a fazer isso. Inicialmente o Trudeau, que era o primeiro-ministro naquela época, levantou-se, bravateou-se e etc. Mas no final das contas ele foi até jantar lá no Mar-a-Lago. Ele foi lá para comer na mão do Trump. O Trump ainda soltou uma piada falando que se ele não conseguir dar conta daquilo, que o Canadá poderia virar o 51º estado norte-americano. Muita gente interpretou isso daí de maneira muito ofensiva do Trump, mas o negócio é que o Trudeau voltou para o Canadá e concordou com o Trump e começou a mudar, a dar mais atenção para a sua política migratória. Essa história finalizou, inclusive, com o Trudeau pedindo renúncia, deixando de ser o primeiro-ministro do Canadá. Vamos falar do México?
né? No México, a questão principal ali são os cartéis, são as drogas. E aí o Trump ameaçou a presidente do México, né, a nova presidente do México, a tarifar também, acho que em 25%, porque o México estava fazendo pouco aos olhos do Trump nessa questão de controle de fronteira, para não deixar os Estados Unidos ser inundados, principalmente com fentanil, que é, vamos dizer assim, é o crack aqui dos Estados Unidos. No Brasil tem muita questão de cracolândia, cracudos, etc. É um problema realmente, né? Uma epidemia no Brasil. Nos Estados Unidos é o fentanil. Mas também a cocaína, produzida nos 3 maiores produtores mundiais, né? Colômbia, Bolívia e Peru. Ameaçou tarifar, a presidente chiou, reclamou, etc. Acho que 1 ou 2 semanas depois fizeram a maior apreensão de fentanil da história do México. Então nós já temos aí Canadá, México. Eu não vou nem entrar no detalhe dos outros países europeus onde o primeiro-ministro caiu depois da eleição do Trump. Eu vou citar só aqui mais um caso para vocês entenderem. O Ayatollah Ali Khamenei, ele tentou fazer uma bomba nuclear, enriquecendo urânio para muito além do necessário na produção de energia nuclear. Isso tudo faz parte de um acordo mal feito pelo Obama lá atrás, que não conseguiu compreender, né, a intenção dos ayatollahs quando eles começaram com essa questão de produzir tecnologia nuclear. Ele achou que poderia tratar o Irã igual ele trata qualquer país ocidental, mas, né, e naquele tempo já foram rechaçados por Benjamin Netanyahu, pelos israelenses, dizendo, isso vai dar problema, dito e feito. Para você enriquecer o urânio, né, o urânio primeiro que você não acha ele in natura, pronto para ser utilizado, seja na parte de energia nuclear, medicinal, porque é usado em radioterapia também, enfim, os diversos usos dele, você primeiro tem que pegar esse urânio, né, tirar ele do cascalho, de uma areia de praia, o pessoal do Espírito Santo sabe do que eu estou falando, eu acho que é Guarapari ou Iriri, tem uma praia ali no Espírito Santo que tem, sim, urânio que pode ser extraído, mas esse urânio que é encontrado em natura, ele não é ofensivo para a nossa saúde, né? Que pese a praia ter aquela praia de areia negra, é preciso você peneirar muito, refinar muito e fazer alguns trabalhos até que ele seja pronto para ser enriquecido. Quando ele é enriquecido, ele passa por dentro de reatores. Quando você olha aquelas fotos com várias, como é que são aqueles? Várias bombas, né? Parece até um material industrial. Aquilo ali são vários reatores, tá? Vários cilindros. Aqueles ali são os reatores nucleares. Então, o urânio ele tem que ser enriquecido, por exemplo, numa usina nuclear, ele tem que ser enriquecido de 3%, não chega a 4% do seu enriquecimento, ele vira uma matéria-prima para energia nuclear. Para a gente falar de bomba atômica, uso militar, esse enriquecimento tem que ser de 60%. Então, é outra história. E esse urânio lá do Irã, né, que o Irã começou a produzir essa tecnologia, foi esse acordo mal feito pelo Obama. Inclusive o Obama falou que poderia colocar o sobrenome dele nesse acordo, para ele estava garantindo tanto que seria um acordo nuclear só para fins pacíficos e energéticos, que ele queria colocar o nome dele, né, o nome de Obama. O Obama deu aí nesse acordo nuclear com o Irã. E depois, mais para frente, as autoridades israelenses, né, com a sua inteligência muito perspicaz, muito sagaz, provavelmente a melhor do mundo, né, o Mossad, começou a trazer dados que, no final das contas, acabaram sendo corroborados até mesmo pela Agência Internacional da ONU para Fins Nucleares, a Agência de Energia Nuclear da ONU, onde no começo de junho disseram, olha, certamente o Irã está enriquecendo urânio para acima daquele necessário para o uso de energia nuclear. Não confirmaram que estava sendo usado para fazer uma bomba atômica, né? Mas não souberam responder isso. Né? Estão usando para fins militares? Não sei, mas eu sei que estão enriquecendo muito. Ora, quem está enriquecendo muito, está enriquecendo para quê? Só pode ser para fazer uma bomba nuclear. Então Israel teve que fazer esse ataque preventivo. Ali Khamenei bateu de frente com Trump. O Trump várias vezes avisou, mandou recados. E o que o regime do Ayatollah Khamenei, que começou lá em 1989, depois do falecimento do Ruhollah Khomeini, o Ali Khamenei teve que segurar algumas bombas norte-americanas, das mais poderosas do mundo, no ataque preciso, onde nenhum americano morreu, e acabar, né, com aquela guerra, a chamada Guerra dos 12 Dias, né, que o Trump mesmo falou. Então, Canadá, México, Irã resolveram bater de frente e
se deram muito mal. Não vou aprofundar no caso do Panamá, mas vale a pena dar uma olhadinha depois também, para você fazer essa pesquisa. E aí fica a pergunta para você. Você acha mesmo que o Lula e o Alexandre de Moraes vão conseguir bater de frente com o Trump? O Trump sabe, Moraes, que você mandou um recadinho, que você disse que você está no STF até 2043 e que o Trump tem um mandato de apenas 4 anos. Então, você ligou essa bomba relógio a Alexandre de Moraes. Você e o Lula, né, quando o Lula escala o Itamaraty, o AGU, para fazer a defesa de um caso que é só do Alexandre de Moraes, vocês deram conta disso. Quando vocês, do STF, aprovaram esse atropelo no Congresso e mudaram, desconfiguraram, transformaram o Marco Civil da Internet num Frankenstein, tudo para poder controlar a internet, controlar as vozes dissidentes, no caso, nossa, vocês estão dando conta disso. E o Trump mandou vários avisos. Quais foram as respostas? Censura, multa. Lembro da multa do PL, né? Lembro das chacotas feitas comigo no seu jantar, Alexandre de Moraes. Eu lembro que vocês ignoraram a carta da DOJ Pam Bondi em maio, onde ela dá uma aula para Alexandre de Moraes sobre extraterritorialidade, explicando para ele que ele não pode prender um cidadão americano, como a Flávia Cordeiro, né, uma cidadã americana, por conta de posts feitas a partir do território americano. Enfim, foram vários recados dados. E a resposta sempre foi isso: censura, multa, dobra aposta, declaração, Lula falando que o Trump é a nova cara do nazifascismo, a gente gritando fuck you Elon Musk, enfim, uma sucessão de medidas que só uma pessoa insana e louca achava que não resultaria em nada. Concorda comigo? Então, tá aí o resultado. Parabéns aos envolvidos, parabéns a todos que apoiaram essa loucura de tirar um pinguço da cadeia e colocar ele na presidência da República. Vocês todos fazem parte desse momento, tá? Não venham me culpar achando que eu sou o dono da caneta, não, porque isso tudo está acontecendo porque o Brasil não é mais considerado uma democracia. Simplesmente isso. O que o Trump está pedindo na carta dele? Soltem os presos políticos. Primeiro passo: querem resolver o problema? Congresso Nacional, aprovem uma anistia ampla, geral e irrestrita aos moldes daquela feita em 1979 pelo presidente Figueiredo. Aprovem essa anistia. Número 2, acabem com as perseguições aos dissidentes do regime, né? Ou seja, acabem com esses inquéritos. Número 3, ele fala aqui, uma eleição confiável. Deixem o Congresso Nacional trabalhar, porque já foram mais de 3 oportunidades no passado recente aprovado o chamado voto impresso, com a possibilidade de contagem pública dos votos, que é mais interessante do que o voto impresso em si. Direito que nos foi retirado em 1996, quando começamos a utilizar um sistema totalmente informatizado, onde nenhum outro país do mundo faz uso dele. Só o Brasil, Butão, acho que Timor-Leste e alguma outro país menor aí pelo mundo. E sentem à mesa para negociar com os Estados Unidos as questões tarifárias, porque de fato é verdade. Há muito tempo, os Estados Unidos não têm mais benefício nessa relação com o Brasil. Beleza? Eu acho que isso daí tá bem claro, tá bem esclarecido. Não é o fim do mundo, é só o início de tempos de liberdade, Deus quiser. A bola agora está com o Congresso Nacional, está com Lula e Alexandre de Moraes, principalmente, e chegou a hora de deixar de lado os risinhos, as humilhações, as chacotas, e começou o momento da gente tratar com seriedade o interesse do povo brasileiro. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América.